Boa noite a todos, estamos começando mais uma programação ao vivo. Hoje, um programa mais do que especial. Nós estamos aqui na empresa América Latina Perícias e Vistorias Cautelares. Proprietário Marco Marchand. E eu vou ler aqui, o currículo do Marco Marchand. Marco Antônio Marchand, formado em mecânica e registrado pelo Conselho Federal Técnico. Registro junto à CNDP, Cadastro Nacional de Peritos. CEO da empresa América Latina Centro de Perícias e Vistorias Mecânicas. Perito em veículos automotores pela Academia do Perito, sobre o registro AP 55191. Professor de Ciências Mecânicas há mais de 30 anos, certificados pela ACE, Automotive Serve Excellence International, sobre o registro 163-100-6114. Formação em assistente técnico judicial pela Academia do Perito, sobre o número AP 55192. Experiência de mais de 46 anos atuando em todas as diversas áreas da mecatrônica veicular, com notório conhecimento em mecânica e eletrônica de veículos leves e pesados, inclusive participando do desenvolvimento de equipamentos de testes veiculares. Marchand, é um prazer estar aqui na tua empresa, agradecemos pela tua receptividade e vamos falar um pouco do que a América Latina oferece hoje. Boa noite, Marchand. Boa noite, Rogério. Gratíssimo pela oportunidade de nós podermos darmos conhecimento à comunidade em geral a respeito desse segmento, Nosso novo segmento. Não é novo a nível de Brasil, Rogério, porque trabalhar com perícias e vistorias cautelares é um trabalho que existe há bastante tempo, Apesar das vistorias cautelares não serem ainda um trabalho normatizado ou regulamentado, essa categoria ainda não foi regulamentada, Mas já está sendo, em breve, regulamentada. Inclusive em Minas Gerais, na Assembleia Legislativa de Minas, já tem um projeto de lei, que é 2205/24, o qual obriga agora as revendas e lojistas a fazerem o seu laudo cautelar antes de fazerem a venda do veículo, Isso aí para evitar tanto de sabores na hora da compra, ou uma falta, às vezes, de clareza, de informação, porque é uma informação que muitas vezes nem quem está vendendo tem essa informação, A gente tem que ser justo, Rogério. Nem sempre a pessoa que vende conhece aquele produto, aquele carro que está colocando no mercado. Ele recebe, às vezes limpa, faz manutenções básicas, não sabe que aquele carro carrega um vício redivitório, que é um chamado vício oculto, E a pessoa compra, acaba tendo uma dor de cabeça, dentre tantas outras coisas que acontecem por aí. E nisso tudo acaba tendo muita judicialização, As pessoas começam a litigarem dentro da justiça, e isso aí custa muito para os cofres públicos, E custa muito desgosto ainda para quem entra nessa disputa judicial. Sim, Marchand, justamente por isso que eu achei esse assunto muito interessante, Perícias e vistorias cautelares são dois segmentos juntos, mas separados, Exatamente. Bom, mas a gente vê isso muito, as pessoas reclamando, como tu falou, o Rogério vai lá na revenda e vê um carro que quer comprar. Essa revenda normalmente dá 3 meses de garantia em motor e caixa, Pelo menos é o que dizem os vendedores das lojas, Mas a pessoa não sabe o que pode mais acontecer com o veículo. Aí entra a parte, de vistorias veiculares, que trazem aqui para ti ou para empresas, mas nós estamos falando aqui de Pelotas, dessa empresa América Latina. E aí, fala um pouquinho desse processo. Por exemplo, eu quero comprar um carro, eu gostei do carro, mas eu quero saber que esse carro está em condições não só de motor e caixa. Eu quero tudo que engloba, para mim não ter dor de cabeça depois. Bom, Rogério, algumas coisas precisam serem desmistificadas, O artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor diz que todo lojista, o pejotista, que é as lojas estabilizadas, elas têm que dar em 3 meses de garantia
deste veículo. Todavia, não é motor e caixa. Isso aí é uma cultura que se criou. Na verdade, quem compra um carro, ele tem garantia total deste veículo. Tem desde uma lâmpada que queime, a parte elétrica, eletrônica, mecatrônica, tudo pertence à garantia. Então, criou-se, né, essa coisa que é só de motor e caixa, que muitas vezes quem vende, até o lojista, ele ouve, não, a gente só dá garantia de motor e caixa. Por isso eu falei para ti, que a gente só ouve isso. Isso, mas no artigo 26 do CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, diz que não, que embora que tu assine um contrato, eu, Rogério Farias, aceito que seja só motor e caixa. Se houver um litígio ou uma disputa judicial, aquele acordo que tu assinou na hora, aquele contrato, ele cai por terra imediatamente, porque ninguém pode digitar alguma coisa que venha contra a lei, contra o artigo de Código de Defesa do Consumidor. Então, quando há uma compra, Rogério, entre um CNPJ, né, e um CPF como consumidor do outro lado, o artigo do consumidor já está dizendo, ele foi criado pro consumidor. Quer dizer que o consumidor tem uma ferramenta muito mais forte do que o lojista, porque o CDC foi criado para o consumidor. Porém, quando outros CNPJ compram, aí já se iguala as forças, né? Porque se subentende na justiça, através do Código de Defesa do Consumidor, que o outro comprou como um insumo para revenda. Então, quando uma revenda compra da outra, ou repasse, ou uma empresa, se a minha empresa comprar um carro numa loja, numa agência concessionária, eu já não posso contar mais que eu seja um consumidor. Não existe essa relação que eu seja um consumidor. Na verdade, eu estou comprando para uso, para gerar lucro, lucratividade aqui na empresa. Então, eu daria sempre o conselho para as pessoas, Rogério, quando forem adquirirem um carro, sempre deem preferência para as agências estabilizadas, pessoas conhecidas que já tenham lojas e que tenham CNPJ, né? Não que não haja pessoas honestas, né, no ambiente virtual da internet, mas é muito perigoso, extremamente perigoso, tu comprar de uma pessoa de CPF. É muito diferente, que CPF para CPF já te iguala as tuas ferramentas, tu não pode reclamar muita coisa. Tu vai num Procon, por exemplo, eu comprei um carro de um amigo, de um conhecido que não é um lojista. O Procon já não pode aceitar. Ele vai me perguntar de qual é o CPF, qual é o CNPJ que tu comprou, qual é a agência. Eu vou dizer, não, comprei de um conhecido, uma pessoa particular. Então, subentende que eu quis ter uma vantagem, comprar mais barato de um particular, e aí eu já não tenho aquela defesa, né? E fora que o ambiente virtual cresceu muito, as fraudes, sim, que é um tema que a gente pode falar agora no decorrer da nossa entrevista. Claro. Essas vistorias cautelares, tá? Quais são muitos itens que são averiguados no automóvel para passar para o cliente que está comprando, né? Passar para a pessoa que trouxe para fazer a vistoria, para ele apresentar lá para o lojista? Sim, Rogério. A nossa vistoria cautelar, ela inovou a nível de federação, né? Nós temos hoje 27 unidades no Brasil, na verdade um Distrito Federal e mais 26 estados, que fecham 27 unidades na Federação Brasileira. E, por incrível que pareça, nós acabamos inovando porque nós saímos só da estrutura, porque a vistoria cautelar, ela tende, por tradição, de cuidar da estrutura do carro, lataria, vidros, né? Número de motor, né? As etiquetas, né? Se houve sinistro com o carro, e a parte de documentação, porque todas as empresas que fazem vistorias cautelares, elas são ligadas a algum órgão, alguma instituição que te dá todos os laudos, né? Os laudos de, como é que eu vou te dizer, do histórico do carro. Nós somos ligados aqui à Company do Brasil, ou seja, quando o cliente entra, quer fazer a vistoria, eu já jogo a placa e eu estou falando com ele, mas já sei quantos proprietários passou, se houve sinistro, se não houve, né? Se deve na justiça, se está em penhora. Eu já sei tudo sobre aquele carro enquanto eu estou discorrendo sobre aquele veículo com ele. Então isso é uma parte, é tu pegar o histórico do carro. E outra coisa é tu fazer a vistoria, que já dá de vistas, né? O nome mesmo já diz, que é que tu vai revisar. Como eu te falei, as vistorias tradicionais, que não deixam de ser um serviço bom e honesto, né? A gente não está aqui para desfazer de serviço de ninguém, mas eles se preocupam na documentação, lataria, vidros, número de motor e número de chassi. Porém, nós achamos que aquilo não era o suficiente, Rogério. Diante de tanta mecatrônica caríssima,
Hoje tu pega uma caixa de direção de determinados carros, sai 25, 30 mil uma caixa de direção, uma bomba de ar-condicionado, vazamentos, motores que estão com as partes móveis, com ruídos que tu sabe que está com desgaste muito além. Nós examinamos, entramos com o scanner para ver se aquela quilometragem que está no painel retrata a realidade ou não. Nós levantamos o carro, que é outra inovação, para examinar por baixo, porque o estado do carro por baixo tem muito a ver com a parte de cima do carro. E as vistorias cautelares, se procurar no Brasil, raramente tu encontrará uma vistoria cautelar que levante um carro no elevador para examinar por baixo. Raramente tu encontrarás uma vistoria cautelar que insira um scanner e entre dentro de todos os modos do carro, não só na injeção. Sim. A gente entra em injeção, airbag, ABS, modo de carroceria, direção elétrica, transmissão, entramos dentro de todos os modos. Depois nós fizemos um teste de motor para ver qual é o índice de desgaste, degradação daquele motor. Testamos a transmissão, frenagem, suspensão, acessórios, item de segurança, pneu. Inserimos a câmera em HD dentro dos túneis para ver se houve emenda ou adulteração naquele veículo. Examinamos se esse veículo não passou por enchente. Então é um trabalho mais demorado, mas é um trabalho bem mais completo, Rogério. E por incrível que pareça, sai geralmente mais barato do que as tabelas a nível de Brasil. Como a gente tem uma estrutura própria, né, temos todo o equipamento, porque hoje a da América Latina, Centro de Perícias e Vistorias, se tornou uma das maiores centros de perícias da América Latina. E nós já pretendemos agora abrir em Rio Grande, Santa Maria e depois em Porto Alegre. Que legal, olha, é uma inovação. E aí as pessoas que estão comprando, elas também podem ficar mais tranquilas, porque elas vão ter todo o relatório, e esse relatório vai ser apresentado para o dono da revenda, ou para quem está vendendo o carro, é isso, né? Isso, Rogério. Até parece que a gente combinou as perguntas, né? Mas não combinamos nada, né, Rogério? A gente não combina. Eu não gosto de combinar. Eu gosto muito da tua astúcia, como tu pega. Nós temos de praxe aqui uma coisa, Rogério. A gente faz uma análise completa no carro, geralmente está os compradores, um ou dois, está o casal, ou pais e filhos, e está a parte da revenda, né? E pós nós fazendo todo esse levantamento, a gente chama todos na sala. Nós temos uma sala de reunião, mais no meio do prédio ali, as pessoas estão convidadas para vir conhecer, vir tomar um café na Santos Dumont 551. Eu nunca deixei de chamar o vendedor, o proprietário do carro, para discorrer sobre um assunto, porque eu tornaria algo constrangedor para o vendedor ou para o proprietário, né, particular. Ele deve ficar pensando, o que será que o Marco Marchand está falando do meu carro lá dentro, né? Então eu nunca tive esse problema. Nós temos 100% do nosso feedback positivo. Nunca houve um único cliente que fosse vendedor onde eu discorresse sobre o veículo, sobre as características que ele apresenta, ou sendo positivas ou não sendo positivas. Nunca houve um vendedor que não saísse satisfeito, não nos apertasse a mão, agradecessem, pela maneira educada, o qual a gente leva conhecimento, porque muitas vezes acontece, Rogério, que nem o próprio proprietário não sabe do verdadeiro estado do carro. Essa é a grande verdade. Então é tão novidade para o proprietário como para as pessoas que estão comprando. Então por isso que a gente, o menos na vida é mais, né? Então a gente discorre de maneira educada, tranquila, extremamente técnica. Ou seja, nós não podemos ser invasivos, entrar em determinados assuntos como precificação, está pagando muito caro por esse carro, ou este carro ele não tem a boa aceitação do mercado. Cada um, né, tem os seus interesses, de repente é aquele modelo que ele quer. Então nós temos que aqui ser extremamente técnicos e imparciais. O que acontece mais? Eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo lá, elas estão bolando algumas perguntas. Então eu estou pensando nas perguntas dos outros para fazer para ti. Por exemplo, uma revenda recebeu um carro, tá? Eu fui lá, entreguei o meu carro na revenda e tirei um outro carro. Um exemplo, fui bem contente. Essa revenda, ela colocou esse carro para vender de novo. A maioria das revendas está fazendo a vistoria cautelar para receber o meu carro, entre aspas, ou só depois quando vai vender de novo para um terceiro? Rogério, isso é um grande problema que nós enfrentamos a questão de cultura, é de não trazer a clareza na hora da negociação. Ou seja, já não sai lá de baixo a coisa certa. E tudo que começa errado, Rogério, não preciso dizer, né? Sim, claro. Vai terminar errado, né? Então, esse tipo de trabalho ele veio para regulamentar
tá? Essa relação entre lojista e consumidor seria muito mais salutar a pessoa que está vendendo mandar, solicitar, aliás, que se seu carro está vendendo, passe por uma vistoria cautelar antes de entregar, porque tudo aparece naquele momento. Sim. Se tem vazamentos, se tem desgaste de disco, se tem uma peça que é de um item de segurança que está burlada, como um airbag, tu pensa que tem, muitas vezes não tem, o retrator do cinto de segurança, a ABS às vezes está desligado, custou caro para consertar e foi desligado. Ou seja, a gente discorre sobre aquele veículo, aponta tudo, as coisas que tem, e esta pessoa que tem intenção, tem a vontade de comprar aquele veículo, ele senta na frente do vendedor ou do lojista e diz, olha, nós temos tudo isso aqui para fazer. Aí vai do lojista dizer, olha, eu faço tudo ou não, ou vou fazer, ou vou te dar um desconto, mas eu sempre peço um feedback para as pessoas que estão comprando após nós passarmos o laudo, e todos eles nos dizem, Marchand, deu tudo certo, ele vai arrumar tudo para mim e vai me entregar o carro bom. Olha quanta coisa boa tem nisso aí, Rogério. Sim. Quanta coisa boa tem. A pessoa vai com o carro extremamente já revisado, não vai ficar ligando para quem vendeu, porque não vai aparecer o problema. Raramente, não é impossível que apareça, mas já começou bem, começou uma relação sólida. Agora, toda vez que tu quer mascarar ou que tu não tem interesse em trazer a clareza como é que está aquele veículo, vão ter problema, bastante problema, inclusive de judicialização. O que eu te pergunto é por isso, porque, por exemplo, a revenda, eu vejo que algumas revendas recebem o carro, eu pago tanto no teu carro, recebe. Aí eu entreguei o carro, a revenda ficou com ele ali, ou mandou fazer um polimento, mandou fazer uma lavagem, ou alguma coisa assim, e botou para vender, mas ela não tem a vistoria cautelar. Se ela vai vender para um terceiro, o terceiro vai fazer e vai aparecer um rol de coisas para fazer, ela automaticamente vai ter que assumir aquele compromisso, porque ela pegou aquele carro já com problemas em vários itens, é isso, não é? É bem assim, Rogério, e a gente tem que entender uma coisa, que todo consumidor, o lojista te vender um carro que tem um problema, ele tem 30 dias para sanar esse problema. A partir dos 30 dias ele tem que te ou fazer a devolução do valor que tu comprou, 30 dias ele tem para sanar esse defeito, né? Ou te dar um crédito para que tu pegue um outro carro, e é mais ou menos por aí, né? São 13 meses de garantia se não houver vício oculto, que é o vício redibitório. Sim. Por exemplo, se houver um vício oculto, tu pode ter esse carro aí há 1 ano e descobriu que tem um vício oculto, que esse carro já te incomodava desde o início, aí a tua garantia começa a contar daquele momento em que tu descobriu o vício oculto. Então eu aconselharia sempre as revendas. Hoje nós temos revendas já que não querem mais vender os carros sem passar por aqui pela vistoria. Já temos parcerias, mas um outro conselho que eu dou é que sempre peça a sua vistoria cautelar aonde você confia. Nem sempre dá para te confiar em revendas que já estão com os veículos todos com vistorias cautelares dentro daquela revenda. A gente não está dizendo que sejam honestos ou desonestos, mas tu precisa de uma vistoria pontual aonde tu confia, não é mesmo? Porque hoje sabe que como a categoria não é normatizada e regulamentada, as coisas nem sempre acontecem com toda a clareza que deveria ter. Sim, na realidade, eu posso chegar na revenda, para o pessoal entender, e aquele carro que eu quero já tem essa vistoria cautelar. Sim. Mas tem porque a revenda me apresentou. Mas eu quero fazer uma vistoria, eu quero ir na América Latina e pagar para te fazer uma vistoria para ver se uma vai bater com a outra. Seria mais ou menos isso, né? Isso aí mesmo. E tem um projeto de lei na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que é 2205/24, aonde prevê que todo veículo para ser comercializado precisa passar na vistoria cautelar, mas corroborando o que tu falou, não pode ser do lojista. Tem que ser uma terceira pessoa idônea, de boa fé, com notório trabalho honesto, no caso, né, para fazer esta vistoria. E já está em vigor, ela entrou na Comissão de Desenvolvimento, depois ela passou na Comissão de Defesa do Consumidor, e agora já está para apreciação em primeiro turno na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, para entrar em vigor em Minas Gerais. E certamente tudo que já está no estado e que deu certo, provavelmente, Rogério, já vai esparramar nos outros 25 estados da federação, né? Sim, depois que essa empresa começou a trabalhar com essas vistorias cautelares, a procura
com relação a isso, cada vez aumenta mais? Pela segurança do negócio? Muito, Rogério, tem aumentado bastante porque tem dois fatores. Algum tipo de trabalho tu faz porque tu gosta de fazer aquele trabalho. Mas o mais importante que nós, enquanto comerciantes, a gente visa é o que o mercado precisa, né? Eu poderia gostar de vender uma outra coisa, ser feliz vendendo, mais contente vendendo outra coisa, porque eu sou bem feliz no meu trabalho. Porém, a gente procura vender aquilo que o mercado te diz. O mercado é que vai te ditar o que precisa. E nós entramos neste ramo das vistorias cautelares e das perícias judiciais para judicialização por uma necessidade. Porque aumentou em 2024 45% de crimes virtuais cibernéticos. A maioria usando uma ferramenta que é da inteligência artificial como técnicas, né, técnicas de fraudes, né? Sim. Então usa a inteligência artificial como técnica de fraudes, aumentando em 45% agora em 2024. Tu veja bem que nós tivemos aqui, Rogério, o ano passado, 245 milhões de reais de prejuízo de fraude, pessoas que foram fraudadas na internet. E como esse ambiente cibernético virtual se criou uma máquina de fraude, então mais aumenta as perícias de vistorias. Inclusive hoje nós oferecemos aqui dentro um sistema que a gente trabalha com quase assim, como se fosse um cartório. Quando vai comprar um imóvel, tu tem que fazer a negociação dentro do cartório e depois fazer outros trâmites para o registro de imóveis. E então a gente faz esse trabalho aí. Desconfiou do produto, tu viu no Marketplace, OLX e outros aí, né? Desconfiou do produto, desconfiou do vendedor, o que você faz? Marca aqui no interior da América Latina, marca aqui dentro. Ou seja, tu não corre um risco, porque muitas vezes tu não sabe quem vai vir do outro lado, Rogério. E tu afasta aquela possibilidade de ser mais uma vítima desses 245 milhões de reais que aconteceu dos fraudadores. Para dizer a verdade, já aconteceu aqui dentro, das pessoas virem tentarem fraudar. Eles arquitetam tão bem que tudo se assemelha tanto com a realidade, porque eles mesmos contratam a vistoria cautelar. E eles dão um jeito de pegar um carro que não é deles, que já estava anunciado. Ganham a boa-fé da pessoa para mostrar, porque eles não podem furtarem o carro. Eles não podem furtar, eles só querem o Pix, o nome dele, né? E vem mostrando para a pessoa. Só que quando nós estamos fazendo a venda aqui dentro, a gente faz a vistoria inteiramente do carro, depois a gente senta na frente da pessoa que está vendendo, como eu te falei, a gente chama comprador e vendedor, né? Aí eu pergunto, como é que é o seu nome? Ele vai dizer Rogério Faria. O senhor tem um documento, seu Rogério? Tem. Aí eu já estou com a base de informação nacional, se chama BIM, está aberta na minha frente. E eu estou vendo que aquele carro pertence a João Francisco. Digo, seu Rogério, o senhor está vendendo esse carro? O que o senhor é do seu João Francisco? Ele já vai começar a atrapalhar por aí. Claro. Eu digo, o senhor tem uma procuração aí com o senhor do seu João Francisco para fazer a venda desse carro? Quando ele te der uma resposta meio furtiva, se furtando já, tu pode ter absoluta certeza que se trata de uma fraude. Claro. Aí eu acabo falando para as pessoas, bom, o seu Rogério está querendo me dizer que ele não é o proprietário, segundo a BIM aqui, é seu João que é o proprietário, e que ele não tem a procuração. Talvez no futuro tenha, aí ele vai comunicar a vocês. E se vocês só poderiam fazer pagamento ou dar um sinal para o seu João, e não para o seu Rogério. Claro. Então a gente trata dessa maneira, né? E temos evitado já fraudes aqui dentro. Isso é muito interessante. Outra pergunta, eu tenho um carro, estou comprando o carro, quero trazer para fazer essa vistoria cautelar. Tem que fazer um agendamento, marcou o dia, marcou a hora, eu trago. Quanto tempo leva essa vistoria? Leva uma média de 2 horas para nós fazermos todo o levantamento do veículo. Das partes estruturais, a documental é bem rápida, é cerca de 5 minutos. Tá. Agora a parte estrutural e a parte da mecânica, suspensão, frenagem, mecatrônica, acessórios, itens de segurança, ver se esse carro nunca disparou airbag, se o cinto de segurança está com a data original. A gente acaba fazendo uma varredura completa, né? É em torno de 2 horas. E deve levar mais 1 hora depois para imprimir todo o laudo. Hoje mesmo nós imprimimos um laudo de um carro, deu 21 folhas de informação. E no final a gente acaba fazendo a conclusão do veículo, né? De maneira sempre educada, nunca invasiva, mas a gente bota ali os pontos positivos daquele veículo, os pontos de baixa relevância e pontos de maior relevância, porque
não somos nós que dissemos assim, olha, esse carro está reprovado, não compra, esse carro está aprovado. A gente não faz isso. A gente aponta o que tem e deixa essa decisão para o proprietário. Salvo que a gente veja algo que a pessoa está sendo vítima de uma fraude, aí sim a gente já tem uma posição mais firme, né? Então tem pais que aconselham os filhos, está comprando, não, leva lá na América Latina com o Marchand, porque hoje, Rogério, está crescendo cada vez mais os crimes virtuais. Sim, porque também pode acontecer da pessoa ficar ciente que tem aqueles itens, por exemplo, lá tem 10 itens com problema. Não é problema, que tem apareceu ali, né? Mas não é um problema gravíssimo que vai impedir a compra do carro. Isso também acontece, né? Bom, isso aqui eu vou fazer depois, eu posso fazer depois. Entra em acordo com o vendedor e fazem aquele acerto e compra o carro igual. Não quer dizer que o carro está condenado, não é isso, né? Com certeza, Rogério. Tu falou, é importante a gente fazer essas perguntas para que as pessoas estejam do outro lado compreendendo, tanto quem está vendendo, os lojistas que vão nos assistir, como as pessoas que são os consumidores. Retoque no carro, uma repintura de uma porta, repintura no lateral, de para-choque, não é demérito para carro nenhum. Desde que a estrutura esteja inteira, que o motor esteja bom para aquela quilometragem que ele tem, que não haja uma adulteração naquele veículo. Isso que são coisas importantes. E todos os itens que a gente cita ali, geralmente, até hoje eu não peguei nenhum caso que o vendedor, que tem muitos vendedores sérios, vendedores bons, isso é um fato, né? As pessoas fazem tudo o que tem que fazer. Às vezes a pessoa paga uma vistoria cautelar, que é um valor que eu acho que é bem acessível para as pessoas, e só no conserto eles ganham 4, 5, 6 vezes mais por terem feito a vistoria, porque nós, de maneira técnica, somos os olhos daquela pessoa, e nós conseguimos transcrever para o papel, para o documento, tudo aquilo que está acontecendo no carro. Mas não quer dizer que o carro não seja bom. Um carro chega uma época que ele vai ter o seu desgaste natural, é óbvio. Então, tu tem que trocar disco, pastilha, um vazamento, uma embreagem que está dura, que às vezes é um pouco mais cara, está muito pesada, tem que fazer, porque senão vai quebrar. Tudo aquilo que a gente vê que vai dar problema em seguida, ou ele já está com defeito, ou possa vir a dar defeito, nós temos que apontar. Mas isso aí traz uma boa relação entre consumidor e lojista, para que depois a pessoa se encontre e tenha prazer de ir lá comprar novamente, né? Porque tudo já se alicerçou bem, claro, desde o início. Então apontar itens necessários de manutenção não é demérito para carro nenhum e não quer dizer que a pessoa não vai comprar o carro. Nós pegamos carros aqui que já houveram sinistros, né? Carros que já capotaram, que aconteceu coisas um pouco mais relevantes, mas foram feitas dentro de um conserto, uma manutenção aceitável, está alinhada, mas o lojista está vendendo com a depreciação. Tu pode vender hoje, não há problema que tu venda um carro que passou por enchente, desde que o comprador saiba que aquele carro passou por enchente e que o valor dele tenha a depreciação de um carro que passou por enchente. Porque esse carro nunca mais terá confiabilidade de mercado, não passa segurança no mercado. Sim. Por óbvio, né, Rogério, um carro que passou por enchente, com quanto mais acessórios tem esse carro, mais sofisticado ele é, mais ele será afetado. Claro. Um carro quase não tem acessórios, um carro bem simples assim, né? Popular não tem quase eletrônica embarcada, mas pega um carro mais de ponta, os bancos, tem uma eletrônica incrível nos bancos, como tu conhece, esse carro ele vai ser problemático para todo sempre, porque para tu fazer de acordo como deveria ser feito, para dar uma seguridade para a pessoa que vai rodar, sairia praticamente o valor do carro. Então, todo lojista que é consciente quando ele vende um carro, né, que já houve um sinistro, ou que passou por enchente, ou outro sinistro, que ele comunica, diz, olha, a FIP desse carro é 80, mas como ele passou por um sinistro, eu estou vendendo ele por 50. Por óbvio, Rogério, que a pessoa que comprou, ela está extremamente consciente e ele não terá problema nesta negociação pela clareza. Sim, porque acontece, vamos ilustrar aqui, entre aspas, porque hoje a gente tem que botar muita coisa entre aspas. Há uns anos atrás a gente ouvia muito nos classificados, lia muito nos classificados do Diário Popular, te lembra? Lembro. Que era tudo anunciado no Diário Popular, não tinha Facebook, Marketplace, não tinha nada. E as pessoas colocavam lá, anunciavam um carro, ó, vendo Gol, vendo Brasília, vendo não sei o quê, carro de mulher, não era o que acontecia.
Só que a maioria das pessoas dizia assim, mulher dirigindo, mulher não sabe dirigir, mas aí na hora de comprar um carro, queria comprar um carro de mulher. Eu não é. Então, tinha muito disso, né? A gente ouvia muito. Acontecia esses preconceitos, essas coisas, e hoje, Rogério, mais de 50%, ou não sei se daria 50%, dos nossos clientes são mulheres das partes de manutenção, e elas fazem toda a manutenção do veículo, né? Sim, claro. Pessoas conscientizadas. A mulher só não gosta que dê problema no carro. Elas têm uma diferença do gênero entre a mulher e o homem. Tem homens que às vezes o carro está não dando muita bola para manutenção, o carro está batendo. A mulher não gosta de ter problema com o carro. Ela prefere revisar antes, mas ela não quer que o carro pare. Isso é um fato. Mas a gente ouvia muito, quer comprar, esse carro era de mulher, como quem diz, esse carro é bom, rodou pouco, bem cuidado, né? Mas aí na hora lá, uma pessoa fez uma barbeiragem, não sei, tinha que ser mulher. A gente ouvia muito isso, entre aspas, não estamos falando mal das mulheres aqui, muito pelo contrário. Marchand, vamos entrar agora nas perícias. Perícias, que é esse outro lado aí, né? Perícias judiciais. Como é que é essa parte também aqui na América Latina? Rogério, no início da nossa entrevista aqui, tu me disseste que parece a mesma coisa, tá junto, mas ao mesmo tempo é separado. Um é um braço do outro, né? As perícias, ela é algo mais invasivo e elucidativo. É um trabalho totalmente diferente. Tu tem que citar qual é a instrumentação, o motivo da perícia. O documento é totalmente diferente, né? Porque a perícia geralmente ela existe quando existe um litígio entre duas pessoas e já há ou haverá uma petição inicial para uma disputa judicial. Então a gente é bastante procurado aqui no quesito de vícios redimitórios, né? Que seria o famoso vício oculto, adulteração. Nós temos perícias também de acidentes de trânsito. A gente levanta o drone, fotografa por cima e faz todos os cálculos, né? Nós conseguimos calcular a velocidade cruzeiro que o carro vinha pelo peso. Isso não é um cálculo inventado por nós, isso é um cálculo que existe a nível mundial, né? Então, de acordo com o peso, com o deslocamento dos veículos, a gente calcula, né, tecnicamente, só se pode trabalhar tecnicamente e imparcialmente, a velocidade que vinha esse veículo para ter empurrado o outro, para que o magistrado possa elucidar isso aí, né, com mais clareza. Então nós temos feito bastante perícias de carros que sofreram enchente, passou por enchente, né? Perícia de encolhimento de estrutura. Pessoas compram um carro não dá alinhamento, aí a gente tem que fazer uma perícia nele, né? E a pessoa nos contrata uma perícia, ou seja, ela já tentou devolver esse carro para quem comprou. Só, olha, esse carro não dá alinhamento, eu já fui em 3, 4 técnicos e todos não alinham o carro. Aí tu desconfia, né? Aí nós não fizemos a perícia sem fazer a pré-perícia. Esse é um protocolo nosso aqui da América Latina, até porque nós queremos proteger a parte financeira do nosso cliente. Não quero que o cliente já me pague uma perícia que é bem mais caro, porque pode não haver indícios para uma perícia. Então a gente só faz a perícia tendo a pré-perícia. Aí nós fizemos a pré-perícia e eu posso dizer para o cliente, olha, não investe porque não há indícios e tu não vai prosperar. Como em outros casos, a gente faz a pré-perícia e diz, olha, há indícios, fortes indícios, já encontramos, pode investir na perícia que vai prosperar. Sim. Então, é assim que a gente trabalha. Temos trabalhado, a gente trabalha tanto para magistrados, né, com indicação, como trabalhamos como assistente técnico, né, judicial, assistente de perícia, como também montamos os laudos periciais, trabalhamos os advogados, né, para a judicialização. Acidentes de trânsito, tombamento de carreta, a gente tem feito. E esses acidentes de trânsito, que é o que o pessoal mais, eu tenho certeza que o pessoal que está assistindo está pensando. Por exemplo, acidente de trânsito, quando é uma falha humana, a gente sabe. Mas pode ser uma falha mecânica, uma pane elétrica, alguma coisa que causou esse acidente. Através dessa perícia, a América Latina consegue detectar se foi mecânico ou se foi falha humana? Sim, Rogério, conseguimos detectar, porque hoje, como eu te falei, nós temos um dos maiores centros de perícias, né, tecnocientífica da América Latina. Então nós investimos muito em equipamento pericial. Agora mesmo nós tivemos um tombamento de um caminhão, o qual nós pudemos aferir que a peça o qual quebrou com um durímetro, que é um equipamento que mede a dureza do aço, né? E ele tem uma tolerância mínima referente à peça que sai de fábrica, né?
e ali já denunciou tudo o defeito do material, né? Então, a gente tem esse cuidado porque toda a perícia é feita em cima de pesos e medidas e instrumentação. E, por óbvio, de maneira sempre técnica, né? Tanto é que tem muitas pessoas que vêm para nos contratar uma perícia, no caso, né, como um assistente judicial, para aquele lado dele, ou o lado requerente, ou o lado requerido, né, do réu, né, do autor ou do réu. E muitas vezes a nossa perícia vem a desabonar o que a pessoa busca, o intento dela, né? Então a gente é obrigado a dizer, olha, a gente faz toda a análise, por isso que se faz a pré-perícia, né? E dizer, olha, o laudo da perícia que vai sair, porque a gente escuta qual é o intento, qual é a intenção da pessoa que nos contratou. E a gente acaba dizendo, olha, a gente li tudo aqui, li todo o processo, que a gente pega no processo para ler, e eu acabo escorrendo para ele dizendo que o nosso laudo vai te desabonar totalmente, porque a gente é obrigado a ser técnico e imparcial, né? Isso aí tem acontecido bastante. Muitos, ou a maioria, ou quase todos declinam, né? Porque quem é que quer entrar para uma disputa judicial para perder? Isso é óbvio que ninguém quer perder, né? E quem é que vai querer pagar uma perícia contra ele mesmo? Também não vai acontecer isso aí, né? Ninguém vai querer pagar. Então, ou eles declinam, ou a gente declina. Mas agora tu falou uma coisa que me chamou muito a atenção. Carreta tombou, foi descoberto através da perícia que tinha problema lá na dureza do aço, certo? Uhum. Mas essa carreta tem um seguro, um exemplo. Sim. Esse seguro vai cobrir o acidente. Sim. Mas o acidente foi causado por um defeito de fabricação, a princípio, né? Sim. E quem é que responde por isso? A fábrica, a montadora, ou a seguradora não se exime desse seguro em função do defeito da peça do caminhão? Bom, Rogério, isso aí eu posso dizer o seguinte, essa é uma questão que já parte pro advogado, ou seja, nós se atemos na parte técnica. Sim. A gente vai lá e diz por que aconteceu o sinistro. Claro. Discorre, faz a marcação, faz tudo isso aí. Apesar, eu não tenho formação em direito, mas estou sempre lendo direito, lendo os artigos, as leis, porque se eu não fosse um mecânico realizado e feliz como sou na minha profissão, né, que eu me considero mecânico, eu sou perito também e professor, formamos mais de 2.000 alunos, eu seria um advogado, porque gosto muito do direito, estou sempre lendo, me inteirando, e as nossas perícias, elas têm que ser técnicas, porque eu não olho com olhos meus, 100% meus. Quando eu faço uma perícia, eu tenho que examinar ela com os olhos como o outro lado vai ver, como o perito do juiz vai ver, como a engenharia vai ver a minha resposta, né? Então, a minha resposta tem que ser extremamente técnica e científica. Agora, a questão de quem vai responder, essa parte, ela está dentro da judicialização, né? Então, aí, eu preparo toda a parte técnica e eu sou obrigado a me ater na parte técnica, né? Sim, porque eu te fiz essa pergunta propositalmente, porque aí a gente fica imaginando, para um pouquinho, eu tenho um seguro, mas o seguro vai se antenar, olha, se era um defeito que saiu no laudo, que é um defeito de fabricação, sim, a seguradora vai em cima da montadora ou da fábrica. Um exemplo, sim, poderia sim. ir, né, para ser ressarcida daquele dano. Imagino as pessoas que estão nos assistindo. Então, são N casos que pode acontecer. Sim. Mas o mais importante de tudo é ter a segurança que você vai comprar um carro, vai trazer aqui na América Latina para fazer uma vistoria cautelar ou uma perícia em caso de sinistro ou em caso de judicialização. Vamos falar agora, as pessoas estão se perguntando lá, com certeza, eu quero fazer uma vistoria, eu vou comprar um carro amanhã e eu quero fazer uma vistoria nele, cautelar, para saber o que eu estou comprando. Quanto custa isso? Rogério, um carro hoje com a FIP dele, Deus não seja um eletrificado ou um diesel, porque nós temos o semi-híbrido, o híbrido, o eletrificado 100% elétrico a diesel. Um carro abaixo de 150 mil custa R$300 para fazer uma vistoria dessa aí. R$300, um carro até 150 mil. Pode ir falando, que eu só vou ligar uma. É uma coisa assim, é um valor, para quem está comprando um bem de 150 mil ou menos, não importa, é um valor irrisório para te saber todo o histórico do teu veículo, né, Marchand? É um valor muito acessível, extremamente acessível, né? Porque um valor desse aí, para pegar uma grande empresa que já está alojada em vários países, que existem outras empresas, né,
e já estão vindo, que estão em vários países que trabalham com essa parte mecânica. Esses valores saem de R$1.000 para fora. Hoje a gente cobra R$300 para ver todo o conjunto do carro, ou seja, estrutural e toda a parte da mecânica, elétrica, eletrônica, mecatrônica, documental, ainda proteger a pessoa que está comprando aqui dentro de qualquer fraudador. E esse laudo vocês entregam um físico, né? Entrega ou fica retido? Não, a gente entrega o laudo físico para a pessoa que pagou o laudo, né? Ah, sim. Entregamos somente para a pessoa que pagou. Tá. Ou seja, tem 2 pretensos compradores, nos contrata o laudo. A gente manda em PDF e entrega físico também. Assinado junto ao CREA e junto ao Conselho Federal Técnico, né? Ele, se ele quiser, ele dá para o vendedor. Ou se ele não quer, ele não dá para o vendedor. Muitas vezes depende de um acordo dos dois. Muitas vezes a pessoa que está comprando assim, eu pago meio laudo, tu paga meio, e a pessoa está vendendo, não, eu não pago nada. Aí a pessoa acha, se eu marchar, você entregue para mim o laudo, porque o laudo eu vou ficar para mim, já que ele não quis pagar meio laudo. Então, a gente tem que se reservar no direito de respeitar o cliente. Quem foi teu contratante? Teu contratante foi o A, tem que entregar pro A, né? Porque muitas vezes o pessoal já me dá uma cópia para mim também. Aí eu digo, olha, eu tenho que entregar para quem me contratou. Aí tu conversa com ela, se ela te der uma cópia, a não ser que tu queira, tu nos paga, aí a gente entrega o laudo também, né? Então é assim que funciona. E a outra pergunta que surgiu também, eu vou comprar o carro, eu trago aqui e faço essa vistoria, tá? Tu me entregou o laudo, certo? Mas eu comprei o carro. Comprei o carro lá, entrei em acordo com o vendedor, comprei o carro, deu. Quanto tempo de validade? Que o pessoal está perguntando. Ah, mas como é? E o tempo de validade vai ser de acordo com o uso do carro e o que pode acontecer depois? Como é que funciona isso? O laudo, Rogério, na verdade, ele só vale até aquele momento em que tu mandou fazer o laudo. Ah, tá. Porque não se sabe o que uma pessoa faz no momento que sai daqui. Sim, claro. Tem pessoas que compram um carro, vão lá e adulteram já o carro. Vão lá e botam, não tem nada contra, né? Já para dizer antecipadamente, botam um estágio de potência, desligam muitas vezes uma válvula EGR, que é um antipoluente, mas muito mais que um antipoluente, é a válvula que regula a temperatura de combustão, não temperatura de água. Né? Aí a pessoa muitas vezes está viajando ou acelera esse carro, uma temperatura de água está ali certinha, mas a de combustão se eleva muito. Ou seja, ela original, o carro vai lá 900 graus de temperatura, 1000, 1100, 1200, e essa válvula GR diz assim, opa, peraí, está muito quente a temperatura de câmara de combustão. Abre toda a GR, toma o espaço do oxigênio e já cai para 900. No momento que desliga isso aí, muitas pessoas que não têm total conhecimento dizem, não, eu estou desligando um antipoluente para ganhar mais 10% de potência. Na verdade, Rogério, ele está tirando a peça que é um antipoluente? É bem verdade que é, mas muito mais que um antipoluente, é a peça que regula a temperatura para não derreter o pistão, não derreter a vela, não queimar as válvulas de escapamento, principalmente, né? Não torrar a junta. Então acontece que tu faz uma vistoria cautelar, tu não tem como dar garantia dali para frente, porque não se sabe dali para frente o que essa pessoa vai fazer, se vai bater, pegar uma pedra por baixo, né? Ou fazer um uso indevido, fazer uma trilha, que não é errado também fazer, mas tem carros que não é preparado para isso, né? E pessoas não são preparadas para fazer a trilha. Que a pessoa que faz trilha ela tem um altíssimo conhecimento, né? Então ela sabe o veículo certo, por onde andar, sabe das manutenções, mas nem todos sabem. Não, a pergunta foi proposital porque as pessoas fazem, eu vou comprar um veículo e vou fazer a vistoria cautelar. Mas eu vou rodar 2, 3 meses e vou vender esse veículo. E aí, eu estou te vendendo, mas eu tenho a vistoria cautelar. É isso que eu estou falando. Tu tem porque tu fez para comprar. Agora, para vender, o comprador pode fazer outra. Faça uma nova vistoria. É isso que a gente tem que fazer as pessoas entender também. E o que mais se escuta, Rogério, é assim, perícias são perícias, é mais para judicialização, é invasivo. Mas vistorias cautelares, ela tem que ser feita na hora da compra, Rogério. Tem que ser feita na hora da compra. Muitas vezes tem vistorias cautelares que já está há 4 meses ali no vidro do carro. Esse carro muitas vezes já foi vendido, a pessoa já devolveu porque tem um vício oculto, um vício redimitório, ou judiaram desse carro e ele está com a mesma vistoria. Porque tem carros que demoram 1 ano para vender. Exatamente. Dentro de uma loja, tem carros que saem rápido, tem carros que levam 2 anos. Aí tem uma vistoria ali de 1 ano atrás, esse carro já foi vendido, devolveram ele, foi vendido para outro, devolveram ele, e tu está jogando a mesma
vistoria no vidro do carro, para dar valor, agregar um valor ao carro. Então as pessoas devem de exigirem respeitar a prova. Não, eu acredito, tudo bem, tem teu laudo está em teu vidro, a gente não está falando de outras empresas que façam laudos cautelares, que tem muitas empresas honestas, tem pessoas honestas, mas as pessoas deveriam de exigir o seu laudo. Não, eu quero o meu de agora, o teu laudo. É como tu, não gosto de fazer comparação, mas é como eu fazer exames hoje, daqui a uns 6 meses, eu vou levar os mesmos exames para o médico, ele vai me pedir tudo de novo. Até porque quando você vai numa revenda comprar um automóvel, lá já apresentou, esse automóvel já tem a vistoria cautelar. Tem, então vamos olhar a data. Ah não, esse foi feito no mês passado. Então já passou 30 dias, já passou 60 dias. O carro parado a gente sabe que pode dar problema. Pode ressecar uma mangueira, pode dar um problema elétrico, pode estar com... É ou não é? Então não adiantou nada, aquela ali já foi, já não vale mais. Tem que fazer outra. Aí você vai vir na América Latina pagar o valor da vistoria, que é muito... Eu estou surpreso com o valor da vistoria. R$300 para você saber todo o histórico do seu automóvel, até R$150 mil. Um veículo até 150 mil, né? É muito barato e você vai ter a segurança e a certeza de que está comprando um carro pode ter algum problema, não é que o carro seja ruim, mas você sabe tudo que aconteceu e que tem no carro, e você vai comprar ou não, né? Vai entrar em acordo com o vendedor. É mais ou menos isso, né, Marcelo? E depende do índice de gravidade dos apontamentos, que a gente aponta pontos positivos. Por exemplo, não passou por enchente, não disparou airbag, mas tem os pontos de baixa relevância, pastilha, não é? Às vezes uma coisa rasgada, tem um vazamento, mas tem um ponto de maior relevância. Ali é que está o X da questão. O ruído das partes móveis do motor está muito além do esperado. Ou seja, com outras palavras, o que a gente está dizendo? O entendedor já entendeu tudo, claro, né? Claro. O motor está extremamente desgastado. Sim. Só que a gente não age dessa maneira, dizer assim, o motor não presta. Né? Não é legal tu dizer isso aí, claro, né? Claro. Mas a gente discorre dessa maneira, né? Índice de maior relevância, né? O ruído das partes móveis superiores ou inferiores está muito além do mínimo esperado. Ou seja, já se subentende, o que é isso aqui, seu Marchand? Uma pessoa que é leigo, né? Vai perguntar índice do motor das partes móveis, né? Superiores ou inferiores, maior do que esperado. Eu digo, olha, é necessário que vocês vão até uma retífica, se dirijam, porque ele vai te falar com maior precisão da onde advém esse barulho. Mas geralmente nem vão para a retífica, a pessoa já entendeu que o motor está extremamente desgastado, né? Que é um motor que muitas vezes está por quebrar. O motor está extremamente desgastado, até porque hoje nós temos um grande problema, que é a questão de adulteração de quilometragem. Esse é um outro assunto. Isso aí o pessoal faz muito, ainda faz com toda essa tecnologia que tem de eletrônica embarcada, ainda tem como nesses carros mais modernos adulterar a quilometragem do carro? Tem, Rogério. Tu falaste tudo, né? Hoje nós estamos na era da informação, inteligência artificial, com scanners, a gente olha a cadeia sucessória de documentação, nada te impede tu ligar para o antigo proprietário, quem tirou, para saber qual é a quilometragem, né? Ou ir no Detran, pedir para a pessoa para ver a última vistoria que passou quando foi vendido no Detran, quantos mil quilômetros tem aquele carro, e nós entramos lá dentro dos módulos e calculamos minutos, que tem minutos de serviço, que é o orímetro, né? A gente transforma em horas, às vezes vai pegar 243 minutos, lá dentro do serviço, aí transforma lá uma exposição, deu 7.000 horas, aí tu pega 7.000 horas, tu faz uma média nacional, a cada 2.500 horas são 100 quilômetros rodados, 100 mil quilômetros rodados, aí dali de dentro, através do orímetro, tu vai lá no fundo do módulo, tu consegue saber com precisão, mais ou menos 5% de erro, para mais ou para menos, a verdadeira quilometragem daquele carro. Aí tem carros hoje com 300 mil, que tu vai olhar no painel, tem 60 mil, 70 mil, por óbvio que esse carro vai viver quebrando na mão do comprador, né? Então a gente entra lá no fundo da memória. Porém, acontece que hoje hackers fazem esse trabalho, prestam ainda esse trabalho, tem muita gente que ainda faz esse trabalho, não deveria fazer. Se faziam no passado, deveriam mudar os conceitos e dizer, olha, já fiz, mas hoje eu não vou fazer mais. Essa é a verdade, né? Porque
Está muito fácil com a alta tecnologia a gente descobrir com assertividade, comprovar no documento, fazer uma perícia e essa pessoa ser judicializada e responder muito mais por uma fraude. Aí tu já entra num fator criminoso, tá fazendo um crime naquele carro ali, né? É um fator de segurança, né? Que é para o comprador, tu já está botando ele em um fator de risco. Quando faz um tipo de fraude, quando tu frauda o veículo, né? Só que a gente tem como calcular tudo isso aí hoje. Hoje a gente tem cálculos, tem métodos, né? Mas infelizmente ainda fazem. Aí tu imagina, um carro que está com 60, 70 mil no painel, que já rodou 300 mil quilômetros, né? Imagina que a pessoa vai ter muito problema. Porém, há um detalhe. Eu posso atestar, este carro foi adulterado, seu Marchand, quando vem para a perícia, primeiro eu faço a pré-perícia, há indícios. Sim. Pode contratar perícia que vai dar positivo. Aí a pessoa paga a perícia. Aí eu faço a perícia, atesto qual é o instrumento, onde é que está gravado, e busco a cadeia sucessória, faço um trabalho investigativo, tanto no veículo como fora do veículo, nas cadeias sucessórias. Provo aquilo ali. Houve adulteração? Houve. Foi o fulano, o vendedor que fez? Não posso dizer. Ninguém pode dizer isso aí. Claro. É diferente. Tu pode dizer que houve, houve. Quem foi que fez? Bom, isso aí ninguém pode dizer, eu não posso dizer. Sim, claro. Não tem como aprovar, Rogério. Porque muitas vezes o lojista recebe o carro, já passou por 1 por 2, adulterado. Esse quilometragem. Isso é um dos maiores problemas que nós pegamos hoje, a adulteração de quilometragem. Esse é um dos grandes problemas que tem, né? Mas não sabe quem fez. Porque há muitos usuários hoje que, para não terem um veículo depreciado na hora de entregar numa revenda, o que ele faz? Ele vai lá e manda baixar a quilometragem. Aí o hacker entra, baixa no painel e baixa dentro do módulo. Entendeu? Sim. Tu entra no painel, tu olha no painel, tá com 70 mil, 80. Tu vai lá dentro do módulo com o scanner, também tá com 80, porque foi um hacker que fez. Pessoa que dominam a eletrônica. Claro. Porém, nós vamos mais a fundo. A gente vai em outros modos, em outras fontes lá dentro, onde nós transformamos minutos em hora, tem uns que já vem com hora, Claro. e da hora tu transforma em cálculo de quilômetro de média nacional, a não ser se um carro andasse só no perímetro urbano, direto, com um trânsito muito pesado sempre, aí tu mudaria, em vez de 2.500 horas, tu botaria 3.000 horas a cada 100 mil quilômetros, né? Aí tu faz o cálculo, tu consegue fazer um cálculo de quilometragem, uma precisão bem aproximada e consegue provar ali que houve uma adulteração, né? Mas ainda assim, quando a gente pega esses casos e a gente conclui o laudo comprovando a adulteração, quando nos comprovam, a gente sempre diz aqui, aconselho as pessoas, senta primeiramente na frente da pessoa que te vendeu. Vai lá e diz para esse lojista, olha, nós temos um problema para resolver. Apareceu, eu desconfiei por alguns detalhes, e fiz uma pré-perícia, e fiz uma perícia, a perícia comprovou que esse carro há uma adulteração. Senta na frente dele e dá oportunidade para que não fique sob pena desta pessoa que te vendeu, Rogério, depois diz assim, por que tu nunca me procurou? Porque isso é novidade para mim. Claro, esse carro entrou aqui assim. Claro. E vou te dizer, Rogério, na maioria dos casos que eu pego a adulteração, que a gente comprova, né, que ele nos contrata para a perícia, eles perguntam, seu Marchand, o que eu faço? Eu vou procurar um advogado, coisa e tal. De primeiro, senta, escuta o que a pessoa tem para te dizer, o lojista ou uma pessoa particular, e não exige dele que ele te dê uma resposta naquele momento. Dá uns 3, 4 dias, diz assim, olha, hoje é quinta-feira, né? Diz assim, ó, terça-feira da semana que vem eu volto aqui para ver o que tu pode fazer para a gente solucionar esse problema aí. E geralmente, Rogério, a maioria esmagadora, eu sempre peço um feedback, né? Depois tu me dá um feedback, o que aconteceu? Porque isso é importante para nós, para que eu possa corrigir o meu trabalho também, que eu aprenda em cima dos resultados. Lógico. Então a pessoa geralmente diz assim, seu Marchand, eu fui lá e ele vai me trocar para um outro carro, também não sabia que muitos, realmente muitos não sabem, recebe o carro, porque muitos usuários estão adulterando a quilometragem para não ter uma desvalorização na hora que entregam o carro e acaba caindo no colo de quem vendeu. Mas, embora tendo sido outro que adulterou a quilometragem, uma coisa é certa, o responsável é quem vendeu. Claro. Marchand, hoje a América Latina está trabalhando só nesses dois segmentos, perícia e vistoria, ou também está trabalhando em outro segmento, como a suspensão, freio e tudo, essas coisas? Nós ainda temos a parte de revisão,
né, de suspensão, frenagem e a parte de eletrônica, porque a nossa loja, Rogério, como as pessoas tudo nos conhecem aqui na região, ela era especializada em eletrônica pura, né? A gente desenvolvia software, trabalhava com modos, modo de direção, modo de carroceria, né? Modo de injeção, programação. Esse era o nosso métier, era o nosso forte que nós tínhamos, né? Aí com o tempo foi se modificando, hoje nós estamos com revisão, ainda de carro, oferecemos revisão, né? Por quilometragem, né? Tu quer trocar todos aqueles itens da quilometragem, suspensão e frenagem, e trabalhamos também com a parte de diagnóstico. Ou seja, tu quer consertar em casa, ou tu quer consertar no teu mecânico porque tu gosta dele, mas tu quer fazer um diagnóstico mais assertivo. Como nós temos toda a instrumentação, a gente tem como medir um motor quimicamente. Olha, meu motor está subindo água, por exemplo, né? A gente entra com 3 tipos de teste. Um teste químico, um de pressurização do sistema de reservatório, outro com pressurização do pistão e outro com a resposta do pistão. E insere a câmera em HD ainda lá dentro do pistão. Então eu tenho que largar um laudo bem barato, um laudo super em conta, bem acessível, com 100% de assertividade. Essa semana fizemos laudos de motor também, laudos para... seria mais diagnóstico de motor, não era para judicialização, nem para quem estava comprando, é a pessoa que tem o seu carro, né? Aí eu faço e temos como largar ela já dirigida, né? Isso que tem que ser feito, né? Com todo respeito ao outro profissional do outro lado, né? Tem muitos profissionais bons, mas a gente trabalha em cima da ciência e da técnica, né? Por isso é uma perícia técnico-científica, então a gente usa a instrumentação a nosso favor. Tanto é que a gente põe a química hoje, conforme a mudança de cor, a gente sabe se há problema naquele motor ou não, através da química. Sim, porque isso aí também é interessante até para os profissionais que trabalham com automóveis, aí, mecânicos e tudo mais, que às vezes a instrumentação é cara, né, Marcelo? É muito caro, um equipamento é caro. Ah, não posso comprar. Não tem problema. Pega o carro, está desconfiado de alguma coisa, América Latina, vai escanear tudo, vai fazer todo o diagnóstico. Bom, está aqui, vai levar para a oficina, vai fazer o trabalho, né? E depois, de repente, vai ter que passar de novo para repassar o scanner para deixar tudo zeradinho. Isso é possível também, bom para o mecânico e bom para a América Latina. Rogério, que bom tu falar essas coisas, porque não é demérito nenhum para as pessoas, para os outros colegas mecânicos que estão do outro lado, porque falta instrumentação. Exatamente. A instrumentação está muito cara. De repente outro mecânico diz assim, não, eu vou me ater às partes mecânicas mais pesadas, porque nem tudo é inteligência artificial, Rogério. Inteligência artificial não tira um cabeçote fora, não tira uma caixa de câmbio, não desmonta um motor. Tu precisa da mão de obra, e hoje é uma escassez a parte mecânica, né? Principalmente agora os que vêm os eletrificados, né? E a gente, como investiu pesado, inclusive agora nós entramos no ramo dos equipamentos dos eletrificados, né? Para dar manutenção nas baterias, que pode ser um tema de repente de uma próximo encontro nosso, né? Com certeza. A respeito da invasão do semi-híbrido, do híbrido, do 100% elétrico, que a gente pode discorrer sobre isso aí, sobre as energias, qual é os meios, consumo, a durabilidade, porque hoje tem muita gente se preocupando, se perguntando, Rogério, entro no elétrico ou não entro? Vou ter essa experiência ou não vou ter, né? Qual é a vantagem do elétrico, qual é a desvantagem, né? Então, assim, seguidamente adentra por essa porta da nossa loja pessoas para você ver, Marchão, eu vim aqui porque eu quero saber de ti antes de comprar um elétrico, né? Então eles vêm buscar informação, isso é muito bonito, porque perguntam informação. E como eu já fiz curso pela Tesla e agora estou fazendo um outro curso bem aprofundado também dos eletrificados, dos híbridos, dos semi-híbridos, né? Então a gente tem como falar para levar informação para essa pessoa, não levar a decisão final, né? Porque a decisão é da pessoa. Mas a gente não cobra nada para discorrer sobre esse assunto. As pessoas que tiverem dúvida a respeito desses temas aí, pode vir aqui que vai ser o maior prazer em atendê-los. E essa questão dos colegas que trabalham com mecânica, eu sempre digo, é um grande profissional o teu mecânico, continua com o teu mecânico, mas eles mandam para cá muitas vezes, pedem para os clientes trazerem até aqui, já por motivo de já ter um diagnóstico mais assertivo. Não é muito diferente das questões médicas. Até porque isso é muito bom que as pessoas saibam, até quem tem um automóvel e tem o seu mecânico de confiança. O mecânico de confiança procurar a América Latina para passar um scanner para fazer um diagnóstico, ele não está assinando um atestado de falta de conhecimento, muito pelo contrário. Só que ele não tem o equipamento que é caro, então ele vai vir aqui, vai pagar um valor para a América Latina para fazer o diagnóstico
e resolver o problema do seu automóvel. Então, confie no seu mecânico, ele é de confiança, ele vai continuar sendo de confiança, mas ele está usando uma ferramenta a mais, que é o material aqui, a logística e o equipamento da América Latina com precisão para resolver melhor e mais rápido o problema do seu automóvel, né, Marciano? Isso é uma grande verdade. Inclusive, hoje nós temos a plataforma vibratória que simula toda a suspensão do carro. A gente põe o carro em cima da plataforma vibratória e ali a gente dá frequência, tanto num lado como no outro, nos dois ao mesmo tempo. E a questão de 5 minutos nós temos total precisão de onde é que está batendo no carro. Porque muitas vezes você vai condenar uma caixa de direção elétrica ou uma caixa eletrônica, ou condenar uma peça, condenar amortecedores que são originais, fortes, que não há vazamentos, uma peça segura, né? E para botar muitas vezes uma peça paralela não é ali o problema. Então, bem tu falou, Rogério, não é demérito nenhum para os profissionais mecânicos, né? E dizer assim, olha, eu faço o trabalho, só manda fazer o teste lá, porque aí nós já vamos direto. É a maneira mais assertiva de tu fazer o gasto e corrigir no local certo, né? Então, fica à disposição aí das pessoas que precisarem. Com certeza, Marciano, a gente está encerrando a nossa programação de hoje. Foi muito legal conversar sobre todo esse trabalho da América Latina e a próxima visita vai ser para falar sobre os elétricos, que tem muita coisa, eu já fiquei sabendo. Já fiz algumas perguntas para o Marciano sobre os elétricos também, porque as pessoas comentam muito, eu leio muito e sei de muitas dúvidas, então eu vou trazer as perguntas para ti aqui também, para te esclarecer para as pessoas. Muito obrigado por nos receber aqui, Marciano. Gratíssimo mais uma vez, Rogério. Muito bem, um abraço na Mônica e toda a equipe da América Latina. Nos encontraremos numa próxima oportunidade, sempre nos querendo bem, que não custa nada. Até a próxima. Um abraço a todos. Tchau.